Livro de Atos, capítulo 2, verso 1 ao 13. Na semana passada nós meditamos sobre a ascensão de Cristo Jesus, no capítulo 1, verso 1 ao 11. Hoje nós vamos refletir sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, com base em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, Pai querido, estamos diante da Tua palavra, estamos diante dessa narrativa que nos é trazida pelo Teu servo Lucas, o evangelista, e nós te damos graças, ó Pai, porque, conhecendo a história do Teu povo, nós somos levados a nutrir mais apreço pelo Senhor, mais amor, e pedimos que esse ensinamento habite ricamente em nosso coração, sejamos verdadeiramente transformados por Ele. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, o desenho desta noite vai ser os 12 discípulos, os 12 apóstolos, com pequenas chamas de fogo em cima de suas cabeças. E eles estarão pregando o evangelho àqueles que ainda não conhecem, certo? Então vão fazer os 12 discípulos. Por que 12? Porque, apesar de Judas ter morrido, eles escolheram Matias para entrar no lugar dele. Então esses 12 homens vão estar com chamas de fogo na sua cabeça e pregando o evangelho. Vamos então à nossa exposição, irmãos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Você já ouviu essa canção? É uma canção conhecida no meio evangelical do nosso país. Mas será que ela expressa com precisão aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o Espírito Santo? Será que é correto nós orarmos para que o Espírito Santo desça como fogo, como ele fez aqui em Pentecostes, para que ele nos encha novamente? Como nós vamos observar, irmãos, essa música não expressa com precisão aquilo que o texto nos ensina sobre a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, que é narrada aqui em Atos capítulo 2, é muito mais do que simplesmente um avivamento individual e subjetivo naqueles que o recebem. Na verdade, ele é um grande evento da história da redenção, assim como a ressurreição de Cristo, assim como a ascensão. Nós não pedimos uma nova ressurreição de Cristo. Nós não pedimos uma nova ascensão. Mas esses são eventos grandes da história da redenção que nos ensinam e que continuam a impactar a nossa vida ainda hoje. Da mesma forma, o Pentecostes. Um evento único que aconteceu na história da redenção e continua a ter um grande efeito na vida do povo de Deus. Por quê? Porque é o momento em que o Espírito Santo passou a habitar seu povo de forma perene, até o retorno de Cristo Jesus. O que nós vimos aqui no capítulo 1 na semana passada? Nós vimos que Cristo Jesus, pouco antes de subir aos céus, ensinou aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Isso está escrito no versículo 3 do capítulo 1. Mas ainda assim os discípulos tinham uma visão confusa a respeito do reino de Deus. Por isso eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas Cristo então mostra para aqueles discípulos que eles estavam esperando coisas erradas, que não diziam respeito verdadeiramente à forma como o reino seria restaurado. Então ele diz que na verdade o reino seria restaurado quando eles recebessem poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e então eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
E nós vimos no domingo passado que essa profecia diz respeito à reunião das tribos de Israel, que estavam antes separadas politicamente, mas agora o evangelho une novamente essas tribos, e então o povo de Deus é agora habilitado para ser luz para as nações. É por essa razão que, a partir do versículo 15, nós temos narrada a escolha de Matias como aquele que substituiu a Judas. Cristo havia escolhido 12 discípulos que deveriam levar a cabo a missão estabelecida por ele. Judas o traiu. Judas se matou. Mas então os discípulos reconhecem a necessidade de eleger um homem no lugar deles e eles então escolhem Matias, de acordo com a direção de Deus a partir do verso de número 24. E por que eles precisavam preencher esse cargo? Justamente porque a escolha de Jesus de 12 discípulos correspondia às 12 tribos de Israel. Era como uma representação das 12 tribos do Antigo Testamento. E quando eles então colocam Matias no lugar de Judas, é como se eles dissessem: olha, agora Israel está novamente restaurado. E ele está pronto para cumprir o seu papel como testemunha diante de todas as nações. E nesse sentido eles estão prontos para receber aquilo que seria narrado aqui no capítulo 2 como a descida do Espírito Santo. Um momento, como nós vimos, ímpar na história da redenção. Sem nenhum outro precedente, que não acontece mais porque marca o início do momento em que o Espírito passa a habitar no seu povo, inaugurando uma nova criação, inaugurando uma nova era, um novo momento na história do povo de Deus. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é: como Cristo restaura o povo da aliança? Como Cristo restaura o povo da aliança? É a respeito disso que o capítulo 2 de Atos nos ensina. E a primeira forma como Cristo restaura o povo da aliança é enviando-nos seu Espírito. Cristo Jesus nos envia o seu próprio Espírito para que habite sobre a sua igreja e então restaure o povo da aliança. Observem o versículo 1. O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A escolha dos verbos feita por Lucas quando ele escreve esse texto não é aleatória, irmãos. Ele poderia simplesmente ter dito: quando chegou o dia de Pentecostes, aconteceu aquilo que nós lemos. Mas ele faz questão de usar o verbo cumprir-se. E por que ele escolhe esse verbo? Justamente para nos mostrar que o que aconteceu naquele dia não era algo aleatório. Fazia parte do cumprimento dos planos de Deus na redenção. Tanto é que quando Lucas mesmo escreve o seu evangelho, lá no capítulo 9, verso 51, ele diz que aconteceu que ao se completarem, o mesmo verbo, ao se cumprirem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A escolha dos verbos não é aleatória. Ele diz: cumpriu-se algo a respeito da promessa de Deus neste dia. Que dia? O dia de Pentecostes. E o que era o dia de Pentecostes para o povo de Deus naquela época? Era uma das festas que eles celebravam anualmente. Uma festa que concluía as celebrações da festa das semanas. Assim que acontecia a Páscoa judaica, eles tinham 7 semanas até a comemoração da festa do Pentecostes. Então, 7 semanas, de 7 dias, 49 dias. No 50º dia, acontecia o Pentecostes. Por isso, esse dia é chamado Pentecostes, por causa de 50 dias que eles aguardavam para celebrá-lo. E o que eles celebravam no dia de Pentecostes? Em primeiro lugar, as primícias da colheita. Quando o povo de Deus começava a tirar os primeiros frutos do solo, eles celebravam a festa do Pentecostes para celebrar a boa mão de Deus que os estava sustentando. Mas, historicamente, além de celebrarem as primícias da colheita, eles também celebravam a entrega da lei a Moisés. O momento em que Deus chama o povo para se reunir ao pé do Monte Sinai, ele chama Moisés para subir ao monte e entrega a lei. Esse dia também celebrava a entrega da lei. E isso é importante, irmãos, porque conforme nós vamos observar ao longo do texto, há muitas referências da história de Pentecostes com aquilo que aconteceu no alto do Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para Moisés. Mas é interessante que a festa do Pentecostes era sempre celebrada no primeiro dia da semana, num domingo. Porque 7 semanas de 7 dias, terminando no sábado, o dia imediatamente seguinte era um domingo. Assim como a ressurreição havia acontecido no domingo, agora o dia de Pentecostes também acontece no domingo, um dia que se tornou muito especial para o povo de Deus. O dia que, de acordo com a autoridade dos apóstolos, passou a ser o dia da guarda do 4º mandamento. O domingo, um dia especial para a vida do povo de Deus. Agora marcava o início dessa nova era, desse Israel restaurado e redimido, que passaria a testemunhar da obra de Cristo Jesus. Mas Lucas também enfatiza que estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Ora, se eles estavam reunidos, isso já não implica que eles estavam no mesmo lugar? Mas, mais uma vez, Lucas utiliza um verbo para enfatizar aquilo que ele quer passar para nós. Eles estavam não apenas reunidos, mas eles estavam em unidade de propósito, em unidade de fé, aguardando aquilo que o próprio Cristo havia prometido. Isso indica para nós, irmãos,
como a igreja nascente naquele momento entendia a importância de estarem juntos, a importância da união. Isso vai totalmente na contramão do que nós vemos muitas vezes na concepção evangélica que nós temos hoje. As pessoas reduzem a sua vida cristã simplesmente o seu relacionamento pessoal com Deus. Como se importasse ela simplesmente orar na sua casa, fazer uma leitura bíblica, talvez assistir uma palestra, uma pregação em casa. Mas não é esse o propósito de Deus para a sua igreja. Em todo o livro de Atos nós vemos que Deus se preocupou em que seu povo vivesse em unidade. Uma união que não é forjada por simplesmente uma afinidade que as pessoas têm entre si, mas no amor mútuo, na fé comum em Cristo Jesus, no Espírito Santo que nos une em um só corpo. Por isso Lucas enfatiza, eles estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, obedecendo ao mesmo Deus, aguardando a promessa do Espírito Santo. A vida em igreja foi feita para ser vivida coletivamente. Nenhum de nós se basta na vida cristã. Nenhum de nós pode viver uma vida plenamente cristã sem a edificação uns dos outros, sem a comunhão dos santos, sem a disciplina da igreja, sem os meios de graça, sem a pregação autoritativa da palavra de Deus. Deus pretendeu que fosse assim, que nos reuníssemos como povo de Deus, e por isso ele envia seu Espírito sobre a igreja. Mas o verso 2 diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um som do céu apareceu neste momento. Da mesma forma como em Lucas capítulo 3, quando Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora aparece uma outra voz, um som que parece um vento impetuoso, ou seja, o texto não diz que entrou um vento na casa, mas entrou um som que tinha o som de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam. E observem que o texto diz que eles estavam assentados. E por que essa expressão é interessante e importante aqui no texto? Talvez a gente tenha a impressão, em uma primeira leitura, que eles estavam orando. E enquanto eles estavam orando, eles receberam o Espírito Santo. Muitas pessoas fazem essa associação justamente para falar, olha, se você orar muito, você pode receber também algo como o que aconteceu aqui. Só que os judeus não oravam assentados. Ou eles se ajoelhavam, ou eles oravam em pé, com as mãos para o alto. Então, quando Lucas nos diz que eles estavam assentados, provavelmente eles estavam participando de uma refeição, partindo o pão, que foi uma das ordens que o próprio Cristo deu para eles. Então, enquanto eles estavam assentados, provavelmente partindo o pão, aconteceu isso. Um som encheu toda a casa, e o verso 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então a visão foi mais ou menos de algo unificado, um som que encheu toda aquela casa. Então ele começa a se dividir e pousar a cabeça de cada um daqueles discípulos, não apenas os 12, mas provavelmente as 120 pessoas que estavam reunidas no capítulo 1. E essas labaredas de fogo pousam sobre eles, representando o próprio Espírito Santo descendo sobre eles. E observem que a ênfase do texto não é simplesmente no ato em si, mas em quem está realizando esse ato. Esse verbo apareceram talvez seria melhor entendido como foram vistas. Alguém fez com que elas fossem vistas. Quem? O próprio Deus. Deus quem fez com que aparecessem, fossem vistas, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. A ênfase está em Deus que está cumprindo a promessa. Não é algo que os discípulos, por sua própria obra, por sua vontade, estavam fazendo ou buscando. Mas qual foi a ordem de Jesus? Esperem o cumprimento da promessa em Jerusalém. Bastava esperar. Deus então cumpre sua promessa. Apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Mais ou menos como aquela pomba. O Espírito Santo, aparecendo em formato de pomba, pousou sobre Cristo Jesus. É interessante essa expressão que aparece aqui no texto, de que eram línguas como que de fogo, porque ao longo das Escrituras, as aparições de Deus muitas vezes são representadas como fogo aparecendo. Aquelas teofanias, como a gente costuma chamar, quando Deus se apresenta ao seu povo, muitas vezes ele aparece por meio do fogo. Pense, por exemplo, na sarça que ardia, que apareceu para Moisés naquele deserto. Ou pense na própria ocasião em que Moisés sobe diante do Monte Sinai para receber a lei. Observe o que diz Êxodo 19. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deus aparecendo por meio do fogo. Mesma ideia aparece no capítulo 24, verso 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Mas por que o fogo? O que o fogo representa quando Deus aparecia diante do seu povo? Principalmente duas coisas. A primeira delas representava a purificação.
Porque para estar na presença de Deus é necessário purificação. E uma vez que Deus aqui estava inaugurando uma nova aliança, inaugurando uma nova era na vida do seu povo, restaurando o povo de Israel, era necessário que o povo de Deus fosse purificado dos seus pecados. Mas ao mesmo tempo o fogo representa juízo também. E nós vamos observar ao longo do texto de que forma a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 também representa juízo. Mas nós vamos deixar isso um pouco mais para frente. Observem também, irmãos, que o texto diz que o Espírito Santo pousou sobre eles. Isso é importante porque muitas pessoas, quando falam sobre o batismo com o Espírito Santo, tendem a se apegar ao significado primário da palavra batizar como se fosse simplesmente uma imersão, como se as pessoas fossem imersas no Espírito Santo da mesma forma como elas são imersas na água. Mas não é isso que o texto diz aqui. O texto diz que o Espírito Santo foi derramado, foi aspergido sobre o povo de Deus. Tanto é que no capítulo 2 mesmo, no verso 33, o que Pedro diz? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A descrição é de um derramar, de algo que vem de cima para baixo e que cobre aquelas pessoas. O que já havia sido profetizado por Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 e 27, quando ele fala sobre a nova aliança firmada em Cristo Jesus, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Qual foi a promessa de Deus aqui? Que água pura seria aspergida, que eles seriam purificados. E que o Espírito Santo não apenas os habitaria, mas estaria no seu coração, imprimindo a vontade do Senhor, fazendo com que eles observem a lei do Senhor. O que é cumprido aqui no texto, como nós vimos no versículo de número 3. Mas observem o versículo de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lucas agora está explicando para nós qual foi esse fenômeno da descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. O texto diz que eles passaram a falar outras línguas. Mas antes disso, ele diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. É interessante ele enfatizar essa ideia, porque quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, nós vemos que os primeiros capítulos são uma descrição de diversas pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo. João Batista, Isabel, Zacarias, o próprio Jesus, pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo. Mas agora, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E todo o povo de Deus agora é habitado pelo Espírito Santo e capacitado, possibilitado a também ser cheio do Espírito Santo. É importante, irmãos, nós entendermos que muitas vezes a Escritura apresenta para nós ter o Espírito Santo como algo distinto de estar cheio do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, todo cristão no Novo Testamento é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é algo que nós buscamos na nossa vida cristã, mas assim que nós somos regenerados por Deus, fomos convertidos por Ele, nós recebemos o seu Santo Espírito. Ao contrário do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo agia pontualmente nos servos de Deus, agora o Espírito Santo habita todo o cristão. É por essa razão que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos, sem distinção, agora têm o Espírito Santo. Por essa razão, mesmo Paulo, escrevendo a Tito, diz que não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Todo cristão é lavado, regenerado, renovado pelo Espírito Santo de Deus e habitado por Ele. E por meio dele é nutrida a esperança da vida eterna. Então, nesse sentido, todo cristão possui o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos diz que é um imperativo para nós sermos enchidos com o Espírito Santo. Quando ele escreve sua epístola aos Efésios, ele diz isso para nós: enchei-vos do Espírito Santo. Ou melhor, sede enchidos do Espírito Santo, porque, de fato, isso é um grau, uma medida que nós devemos buscar. E o que significa, então, ser cheio do Espírito Santo? Significa ser controlado pelo Espírito Santo. Significa viver uma vida de santificação,
na qual cada vez mais nós deixamos o controle da nossa vida para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, abandonando o nosso velho homem, nos despindo do velho homem e sendo renovados pelo Espírito. E como então nós podemos ser mais controlados pelo Espírito Santo? Mais enchidos por ele? Pelos meios de graça. Deus mesmo estabeleceu meios de graça pelos quais nós crescemos em conhecimento do Senhor, pelos quais nós crescemos na comunhão com Deus, e o Espírito Santo então enche a nossa vida. Quais são eles? A pregação da palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, meios ordinários estabelecidos por Deus, meios de graça pelos quais nós somos fortalecidos e continuamente enchidos pelo Espírito Santo. E notem, esses meios são desfrutados na igreja, coletivamente. Não existe pregação autoritativa da palavra individualmente. Não existe administração dos sacramentos individualmente. E ainda que a oração nós possamos fazê-la individualmente, como é que o nosso Senhor nos instrui a orar? Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Existe um aspecto coletivo na oração também. Nós devemos também orar como igreja. Nesse sentido, nós podemos ser também cheios do Espírito Santo à medida em que nós participamos dos meios de graça. Mas além de serem enchidos com o Espírito Santo, o verso 4 também diz que eles passaram a falar em outras línguas. E aqui diz respeito à capacitação que o Espírito Santo os concedeu para que eles testifiquem o Evangelho. E é importante nós destacarmos isso, irmãos, porque alguns irmãos nossos têm uma compreensão diferente sobre a natureza das línguas que são trazidas aqui no texto. Há pessoas que dizem que são línguas ininteligíveis, línguas que não podem ser entendidas, que apenas o Espírito Santo ou os anjos podem compreender. Mas não é isso que o texto está dizendo para nós. Nós vamos observar depois, com mais clareza, de que forma isso acontece. Mas observem que o grande objetivo de Cristo, quando lá no capítulo 1 ele disse que o Espírito Santo seria dado, é para que eles fossem capazes de testificar. Verso 8 do capítulo 1: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. As línguas foram usadas nesse contexto para que eles falassem do Evangelho a pessoas que falavam outros idiomas. Tanto é, irmãos, que essa expressão outras línguas ou línguas diferentes, línguas estranhas que aparecem aqui, aparecem já no Antigo Testamento. Lá em Isaías 28, verso 11, nós lemos: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Um contexto falando do juízo ao povo de Israel. E na verdade o que Isaías está fazendo é citando um texto de Deuteronômio capítulo 28, versos 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso de águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Um texto que falava sobre o juízo que viria sobre o povo de Deus se eles abandonassem a aliança. Uma outra nação viria, falaria em uma língua estranha e diferente que eles não entendiam e que traria então um juízo da parte do Senhor. E aqui nós podemos já identificar um pouco desse juízo que estava prometido por Deus. Isso não é apenas uma bênção para a igreja, mas também é um juízo para aqueles que não recebem o Evangelho. Porque Deus está testificando não apenas na língua hebraica, aqueles que ali estavam, mas falando em outras línguas que não faziam parte do povo de Deus. Aquele Evangelho que antes era restrito ao povo de Israel, agora seria trazido para os outros, para os gentios, aqueles que ainda não eram povo. Justamente, como Paulo diz em Romanos, capítulos 9 a 11, para trazer ciúmes ao povo de Israel. Era também uma forma de juízo. E ao longo do texto nós vamos ver que, de fato, se tratavam de línguas humanas, porque no verso 8, ele diz: como então nós ouvimos cada um na nossa própria língua materna, ou melhor, na língua que nós somos nascidos, nos nossos dialetos? E aí ele começa a elencar todas as nações que estavam ali presentes, todos os dialetos presentes, que estavam ouvindo o testemunho do Evangelho por parte dos discípulos. Agora capacitados não apenas a falar a língua que eles conheciam como galileus, mas a língua de todos aqueles povos que estavam ali presentes, que ouviriam agora o Evangelho a respeito de Cristo Jesus. Esse último verbo que aparece no verso 4, falassem, alguns irmãos vão argumentar que ele costuma ser traduzido como uma fala que não enfatiza o significado das palavras, mas sim o som que está sendo emitido. Eles usam isso como argumento para falar que se tratavam de línguas estranhas. Mas observe que quando Lucas faz uso desse verbo, que aqui é traduzido como falassem, todas as outras ocasiões, ele está falando de um discurso que é entendido pelos seus ouvintes. Veja, por exemplo, o próprio texto aqui de Atos, quando Pedro está falando. O texto diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esse verbo, traduzido por advertiu-os, é o mesmo verbo que aparece aqui,
o Espírito lhes concedia que falassem. E observem, o discurso de Pedro foi entendido por aqueles que estavam ali. O mesmo verbo aparece em Atos 26, 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Aqui traduzido como digo. Digo palavras de verdade e bom senso. O mesmo verbo aparece lá. Nos dois contextos, eles estão falando sobre um discurso compreensível pelos seus ouvintes. Então não faz sentido nós entendermos que esse verbo aqui no verso 4 trata de uma fala estranha, uma fala desconhecida. Deus estava capacitando aqueles homens a falarem em outros dialetos para que as pessoas compreendessem. Há pessoas que apelam, irmãos, para 1 Coríntios capítulo 14, para dizer que, na verdade, tudo bem, essas línguas podem ser outros idiomas, mas lá em 1 Coríntios 14 são línguas de anjos, línguas estranhas. A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que nós não podemos interpretar as Escrituras apenas olhando para o próprio texto. Se nós temos um texto difícil do nosso entendimento, a melhor coisa que nós devemos fazer é comparar esse texto com outros textos que nos ajudam a entender o seu significado. Mas observem que o próprio Paulo, quando fala em 1 Coríntios 14, ele fala de línguas que são compreensíveis para aqueles que estão ouvindo. Ele diz a partir do verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Paulo cita o texto de Deuteronômio, e diz que isso é cumprimento daquilo que havia sido dito pela lei, que outras línguas seriam utilizadas para o testemunho do Senhor, mas nem assim eles o ouviriam, mostrando o juízo sobre aqueles que não recebem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então observem, irmãos, que a grande ênfase desse primeiro momento do texto, dos versos de 1 a 4, é mostrar que Cristo Jesus envia o seu Espírito para o seu povo, para que o seu povo então agora viva num novo momento na história da redenção, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Como Cristo restaura o povo da aliança? Em primeiro lugar, enviando-nos seu Espírito. Mas em segundo lugar, Cristo restaura o povo da aliança, capacitando-nos a proclamar a sua salvação. Essa é a ênfase dos versos 5 a 13. Observem o verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Lucas narra para nós agora a reação daqueles homens diante desse fenômeno. Ele começa a narrar quem estava ali presente. Na festa do Pentecostes, assim como nas outras festas que acontecia com o povo de Deus, era comum que muitos judeus de diversos lugares do mundo viessem a Jerusalém para celebrar aquela festa. Por isso ele diz que habitavam lá muitos judeus e homens piedosos. Quem seriam esses homens piedosos? Essa expressão, homens piedosos, que aparece aqui também em outros lugares de Atos, diz respeito àquelas pessoas que eram adeptas à religião judaica, mas não haviam se convertido, passando pela circuncisão. Esse é o caso, por exemplo, de Cornélio, aquele centurião, que depois recebe uma visão, recebe a pregação por Pedro e se torna então um cristão convertido a Cristo Jesus. É um termo técnico usado para falar desses homens tementes a Deus. Mas o texto diz que eles são provenientes de todas as nações debaixo do céu. É claro que aqui Lucas está usando uma linguagem, uma forma de se expressar exagerada. Ele não quer dizer que havia pessoas literalmente de todos os 4 cantos do mundo. Certamente não foram pessoas da América até lá para ouvirem, para celebrarem a festa do Pentecostes. Mas quando Lucas utiliza essa expressão, todas as nações debaixo do céu, ele ecoa uma linguagem que já era conhecida do Antigo Testamento. Essa linguagem, nações debaixo do céu, aparece lá em Deuteronômio, em primeiro lugar, para falar da promessa de Deus de que daria aquelas nações de Canaã para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo uma promessa de juízo, que se eles quebrassem a lei do Senhor, eles seriam espalhados para todas as nações debaixo dos céus, seriam repartidos por elas. Mas apesar disso, Deus diz, mesmo que eles estivessem nas extremidades dos céus, desterrados, espalhados, Deus se lembraria deles e os fariam voltar para cumprir as promessas que ele estabeleceu. Por essa razão, Neemias, no seu capítulo 1, verso 8, diz, ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. Essa é a promessa que é dada por Neemias, promessa que agora é cumprida pela ocasião da descida do Espírito Santo. Nações debaixo do céu, para onde os judeus haviam sido espalhados, agora retornam para Jerusalém para ouvirem o verdadeiro significado da lei, para
para receberem o cumprimento pleno da aliança do Senhor. É por isso que em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus mesmo disse que eles seriam testemunhas até os confins da terra. Israel seria restabelecido e restaurado em Jerusalém, as tribos seriam novamente reunidas e eles então seriam testemunhas a todas as nações. E aí no verso 6 nós lemos: quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aquilo que antes estava restrito àquelas 120 pessoas, agora começa a se espalhar. Provavelmente pessoas passavam pelas ruas, por causa da grande quantidade de gente em Jerusalém, e eles ouviam: olha, estou ouvindo o meu dialeto, a língua da Mesopotâmia, estou ouvindo a língua do Egito, o copta. E eles começam a falar: o que será que é isso? E se aproximam para ouvir aquilo que havia acontecido com aqueles discípulos. O texto diz que eles ouviram aquela voz que havia aparecido lá no versículo de número 2. Veio do céu um som, ecoando aquilo que aconteceu também no Monte Sinai, quando o povo ouviu uma voz dos céus que falava com Moisés, mostrando que agora no Novo Testamento, tudo aquilo que era prefigurado no Antigo Testamento é trazido com maior plenitude. E aquela lei não é mais dada em pedras, mas é dada pelo Espírito Santo que habita no coração do seu povo. Aqueles homens então são tomados de perplexidade. O verbo que aparece lá na ocasião da Torre de Babel, traduzido como confusão. O mesmo verbo correspondente em hebraico e grego. É como se Lucas quisesse nos mostrar: se naquele momento Deus confundiu os povos, agora Ele está restaurando as línguas para que todos os povos sejam unidos debaixo do Evangelho. E por isso eles estão perplexos. A maldição de Babel é revertida. Naquele momento em que os homens, pela sua arrogância, são espalhados, cada um segundo sua própria língua, agora o povo de Deus é capacitado a falar essas línguas para transmitir o Evangelho de Cristo Jesus. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O texto é muito claro, são línguas humanas que estavam sendo trazidas aqui. Eles reconhecem que aqueles homens eram galileus, pessoas de talvez não muito estudo, mas que não estavam falando em outras línguas pelo seu próprio estudo, mas capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles elencam toda a origem desses povos. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, e aí ele fala de romanos tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. Todas essas nações que são narradas por Lucas formam como que um círculo com a Judéia no meio. Nações que agora vieram para a restauração das tribos de Israel. É provável, irmãos, que quando o texto se refira à Média e à Mesopotâmia, ele se refira àquelas 10 tribos do norte, que no fim da história do povo de Deus do Antigo Testamento foram levados pelos assírios, foram espalhados e que nunca mais retornaram como força política, como aconteceu com as tribos do sul. Ainda havia remanescentes dessas 10 tribos do norte. Na Samaria, por exemplo, em Lucas capítulo 2, nós temos a descrição de uma mulher chamada Ana, que era da tribo de Aser. E o que o texto parece nos mostrar é que agora o Evangelho reúne novamente essas tribos que estavam espalhadas, para que então o servo do Senhor, o povo de Deus, seja luz para os gentios. Porque se os irmãos se lembram, na semana passada nós vimos a profecia de Isaías: pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ainda que esse versículo ainda não fale sobre a pregação do evangelho aos gentios, coisa que vai ser mais clara a partir do capítulo 12 de Atos, nós já temos um prenúncio disso. Deus está restaurando o seu povo pelo evangelho. Está restaurando o seu povo por causa de Cristo Jesus. Em Ezequiel 37, pouco depois daquela profecia que nós lemos já sobre o derramar do Espírito Santo, ele fala de um dia em que o descendente de Davi viria e reinaria sobre as tribos do norte, as tribos do sul e os gentios que todos habitariam no seu tabernáculo. Ele diz: estabelecerei o meu santuário no meio deles para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O que é a habitação do Espírito Santo sobre a igreja, senão o próprio santuário de Deus no meio dos povos? É isso que é a igreja. Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, como ele fez no templo de Salomão.
Agora a igreja é um grande templo, habitado pelo Espírito Santo. E ao invés das pessoas virem fisicamente ao templo, é a igreja que é espalhada, que vai crescendo. É por essa razão que em Apocalipse nós temos a descrição do templo, visto por João, como um templo que engloba toda a terra. Porque o templo vai crescendo, vai alcançando as nações, e elas vão sendo inseridas no reino de Deus, o reino do Messias, Cristo Jesus. Mas eles expressam seu maravilhamento no final do verso 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus? Observem que eles entenderam o que eles estavam falando. E qual que era o conteúdo do que eles estavam falando? As grandezas de Deus. O que eles queriam dizer com grandeza de Deus? Mais uma vez, voltamos ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa expressão grandezas de Deus aparecia em diversos locais, tanto na lei quanto nos salmos, para falar dos atos salvadores de Deus no benefício do seu povo. Como, por exemplo, a saída do Egito rumo à terra prometida. Isso era uma das grandezas de Deus celebrada. Mas no Novo Testamento, falar sobre as grandezas de Deus é falar sobre a obra de Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 1, Maria exalta o Senhor pela sua grandeza porque Deus fez grandes coisas para ela, ao torná-la mãe do Salvador, Cristo Jesus. Então, quais coisas será que eles estavam falando? Quais eram essas grandezas de Deus? Provavelmente a vinda de Cristo, sua vida, sua morte, seu sepultamento por 3 dias, sua ressurreição, sua ascensão e agora o próprio derramar do Espírito Santo. Essas são as grandezas de Deus, proclamadas e anunciadas pelo seu povo aqui no texto. Tanto é que no texto seguinte, no discurso de Pedro, é isso mesmo que Pedro expõe. De que forma Jesus viveu o seu ministério, foi morto, ressurreto e exaltado por Deus. E com base nisso, como aquele povo poderia ser salvo, crendo em Cristo Jesus. Qual era o testemunho dos cristãos? Ministério, morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Humilhação e exaltação do Messias. E isso deve ser também um paradigma para o nosso testemunho como cristãos. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso testemunhar, como se isso significasse falar sobre a nossa própria vida. Talvez uma bênção que o Senhor nos deu, algo especial que nós não estávamos esperando e Deus concedeu a nós. Mas não é isso que significa testemunhar no Novo Testamento. Testemunhar é falar objetivamente daquilo que Cristo Jesus fez para nos salvar. Veio a este mundo, fez-se homem, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e agora nos exorta que nos arrependamos, porque Ele voltará para julgar vivos e mortos. Isso é testificar, falar das verdades objetivas a respeito de Cristo Jesus. E é isso que nós somos chamados a fazer. E fazer isso é necessário intrepidez. Por isso o Espírito Santo foi mandado. Os discípulos sofreram muita oposição por pregar a Cristo Jesus. Foram taxados de embriagados, de loucos, falando sobre arrependimento de pecados. Quem quer ouvir sobre pecado? Muitas vezes as pessoas ouvem sobre pecado e se sentem ofendidas por isso. Como assim você está falando que eu sou o pecador, que eu preciso me arrepender? Por isso é necessário a capacitação do Espírito. Nenhum de nós tem coragem e ousadia para falar do Evangelho, senão pela operação do Espírito Santo de Deus. E foi isso que Ele fez com os discípulos aqui. Os capacitou a falar sobre a salvação e o arrependimento em Cristo Jesus. A mesma coisa que nós devemos fazer. Celebrar as grandezas de Deus e testificar a obra de Cristo Jesus. Mas concluindo, nos versos 12 e 13 nós lemos: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Lucas narra para nós aquilo que vai ser o resultado de toda a pregação do Evangelho no livro de Atos. Há sempre 2 reações. Aqueles que em um primeiro momento recebem, mesmo que com confusão, com maravilhamento, mas recebem de bom grado a palavra que está sendo pregada, e aqueles que rejeitam e zombam do Evangelho. Apenas aqueles habilitados e capacitados por Deus é que podem responder positivamente ao Evangelho. É por isso que ao longo do livro de Atos nós vemos que era Deus quem acrescentava os que iam sendo salvos. Era Deus quem abria os corações para o recebimento dessa palavra que para muitos parecia loucura. Paulo, por exemplo, foi taxado de louco em Atos 17. A mesma coisa em Atos 26, por causa do Evangelho que ele pregava. Mas nada disso os impedia de testificar. Observem a natureza da zombaria desses homens. O texto diziam, estão embriagados. A ideia é que literalmente eles estão cheios de vinho doce. Por que vinho doce? Essa é a expressão que aparece no texto original. É como se eles quisessem dizer, olha, eles compraram um vinho barato,
simplesmente para se embriagar. Não estavam nem preocupados em comprar um vinho de melhor qualidade para apreciá-lo, mas compraram um vinho qualquer simplesmente para ficarem embriagados. Essa era a acusação que esses homens faziam dos cristãos neste momento. Mas diante disso, o apóstolo Pedro se levanta e defende a causa do evangelho. Ele vai falar, não, esses homens não estão loucos. Ele vai explicar o que aconteceu como cumprimento da profecia do Antigo Testamento. E vai defender a causa do evangelho, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso é conversa para semana que vem. Antes disso, nos importa observar essa dupla realidade. Aqueles que recebem o evangelho de bom grado e aqueles que o rejeitam com zombaria. Isso nos lembra aquilo que nós já vimos, que a descida do Espírito Santo também é juízo. Juízo sobre aqueles que não recebem. Como havia sido profetizado em Deuteronômio, aqueles que não recebem veriam outras línguas sendo faladas, mas zombariam. Mas mesmo assim não ouviriam, mostrando que o juízo está reservado para todos aqueles que não recebem verdadeiramente o evangelho. Essa é uma das preocupações de Lucas no seu livro. Mostrar de que forma os judeus, a quem próprio Cristo havia vindo, recusaram o evangelho e estavam mortos nos seus próprios pecados. Receberiam o juízo do Senhor. Mas o que o texto nos ensina, irmãos, é que o evangelho de Cristo sempre exige uma resposta, quer positiva, quer negativa. O evangelho nunca vem até nós e nos faz sermos os mesmos que nós éramos antes. O evangelho nos confronta. E ele nos faz ou respondermos positivamente, com maravilhamento, exaltando as grandezas de Deus, ou rejeitando, muitas vezes com zombaria. Mas a esses está destinado o juízo do Senhor. A nós cabe testificar, cabe testemunharmos do evangelho de Cristo Jesus, porque quem converterá é apenas o Senhor. Como então Cristo restaura o povo da aliança? Em segundo lugar, capacitando-nos a proclamar a sua salvação. Concluindo, irmãos, nós observamos que o evento do Pentecostes não é simplesmente um avivamento da história do povo de Deus. Não é um evento de interesse individual e subjetivo das pessoas como um grande ânimo que os levou a falar coisas estranhas sem sentido nenhum. Na verdade, foi um grande passo na história da redenção. Cristo subiu aos céus e nos enviou o seu próprio Espírito que agora habita em nós e nos capacita a vivermos como seu povo. Ele é a garantia da eternidade que nós temos como penhor da nossa herança. E ele nos mostra que a nossa vida cristã é vivida, sobretudo, coletivamente. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que nós, como igreja, coletivamente somos o templo do Espírito Santo. É bem verdade, o Espírito Santo habita individualmente cada um de nós, mas ele habita de forma mais plena a igreja, coletivamente, como Lucas enfatiza aqui no texto também. Ao mesmo tempo, esse evento nos mostra que aquilo que havia sido trazido em Babel como uma maldição, a separação dos povos em línguas, agora é revertido de forma benéfica por meio das línguas que são faladas e o evangelho que é testificado. Mas ao mesmo tempo em que Babel foi uma maldição, Babel também foi uma bênção. Porque se os irmãos se lembram, qual que tinha sido a ordem de Deus a Noé quando eles saíram da arca? Se espalhem, se multipliquem, encham a terra. E nesse sentido, os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos. Por qual razão? Gênesis 12, ele promete, por meio do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é isso que acontece aqui. O princípio do evangelho sendo testificado às nações. Mas ao mesmo tempo em que esse texto é para nós uma bênção, ele também é um indicativo do juízo de Deus. Juízo de Deus sobre todos aqueles que rejeitam o evangelho. Mas apesar disso, é o Espírito Santo, aquele que nos capacita a testificar do evangelho. Nos capacita a falarmos daquilo que Cristo Jesus fez, vindo a este mundo, sofrendo, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus e nos enviando o seu Espírito e oferecendo salvação a todos aqueles que se apegam a Ele com fé e com arrependimento. Nesse sentido, como Cristo restaura o povo da aliança? Em primeiro lugar, enviando-nos o seu Espírito e em segundo lugar, capacitando-nos a proclamar a sua salvação. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.